Boa noite. A gente está no quinto milagre do profeta Elisha. Ele é talvez um dos mais famosos. Inclusive, ele é a capa do livro que eu uso, que é daquela mulher preenchendo os potes de azeite. Essa é uma haftará que a gente lê todo ano. Você que é especialista. Cadê o Marcelo que não está aí? O marido morreu e ela não tinha como se sustentar. Muito bom. Então você já conhece a história. Vamos tentar recapitular a história e depois tirar alguma lição para o nosso dia a dia, que é mais importante. Então, a famosa história, a frase, que é a mulher, ela chega para o profeta, para o Elisha, e ela fala, meu marido morreu e eu estou com muitas dívidas. E o meu credor, ele veio cobrar, e não tinha, como não tenho nada, então ele está ameaçando de pegar meus 2 filhos. O marido dela tinha morrido, está sem parnassá, e agora ele está ameaçando pegar os filhos. E o que eu faço? Parece rabínico, né? O pessoal vem rabino. Estou sem dinheiro, estou sem... Resolve meu problema. Consignado. Então vamos lá. Quem era essa mulher? Então a gente já viu sobre o Ovadia. Ovadia, ele trabalhava no palácio real do Ahav, aquele profeta malvado, mas pior que o Ahav era a esposa dele, a Izebel. A Izebel, ela perseguiu o rei Ahav, que ela perseguia os profetas, e ela literalmente matava os profetas, porque ela praticava a idolatria e ela não gostava dos profetas de Hashem. E esse Ovadia, junto com a sua esposa, que é essa mulher daqui, eles literalmente sacrificaram tudo que eles tinham para poder salvar os profetas de Hashem. Então esse Ovadia, ele era muito rico, ele conseguiu sustentar 2 grupos de 100 pessoas cada um, em cavernas, fugindo da Izebel, e ele ia lá, dava para eles comida e ainda dava para eles azeite, porque um azeite eles podiam acender e estudar a Torá, são profetas de Hashem. Estudar a Torá é tão importante quanto comer e beber, para a gente sobreviver. Por isso que sempre nessas histórias, quer dizer, na Torá também aparece, você vai ter azeite, eu vou lhe dar um azeite. É para isso, né? Não é, eu fico pensando... Boa pergunta. O azeite é tão importante. Por que a Torá dá tanto... Fazer um azeite. Leite, shemen no dvash. Sim. Boa. Vinho e azeite. É para iluminar também, né? Para iluminar em geral. E aí, esse Ovadia, ele tinha bastante dinheiro, porque ele trabalhava no palácio. Os ministros mais importantes sabiam do trabalho do Ovadia, disso que ele protegia os profetas de Hashem, mas a Izebel, que era o mais importante, ela não sabia disso e a coisa funcionava. E apesar que ele ganhava bem, ele tinha muito dinheiro, ele foi gastando o dinheiro dele, especialmente quando entrou a fome em Israel, por causa da chuva que Eliyahu Hanavi tinha decretado. Então ele acabou não só gastando todas as economias dele, ele acabou tendo que vender tudo que ele tinha na casa dele, e ele foi vendendo item por item para continuar ajudando esses profetas de Hashem. E a esposa dele, Matzadeket, sempre concordou e apoiou esse trabalho dele. E aí, depois, não sobrou mais nada. Não tinha mais nada sequer o que vender em casa. E ele então decidiu pegar um empréstimo. Quem tinha dinheiro ainda naquela época, que a agricultura estava parada, então o único que tinha ainda era o rei. E o filho do rei, Yoram, que a gente já viu dele, esse Yoram, ele tinha dinheiro. Então o Ovadia, que trabalhava no palácio, foi lá e foi conversar com o filho do rei. Você empresta dinheiro? Ele falou, claro, sem problemas. 1% ao mês. Ou 10%, não sei. Ele colocou uma taxa de juros, algo que é extremamente proibido pela Torá. Não só emprestar, como pegar emprestado. Mas o Ovadia falou, bom, essa é uma questão de vida ou morte. Disso vai depender a vida desses 200 profetas que estão aí. Então, eu não tenho opção. Mas, ainda assim, ele exigiu uma garantia. Quem disse que vai conseguir me pagar?
Sim. Aí você já está sem nada em casa. Qual que é a garantia? Então ele falou para ele, se você não me pagar, então a garantia vão ser seus 2 filhos que vão se tornar meus escravos. O Ovadia assinou, e não só que ele aceitou, a esposa dele, Tzadek, também aceitou. Pode imaginar o que significa isso para uma mãe que já abriu mão de tudo, mas abriu mão dos próprios filhos? Como garantia? Mas quer dizer, ela e o marido podiam fazer isso? Podia se dar os filhos em garantia? Quer dizer, eles tinham menos de bar mitzvah, né? Então, eu não acredito que seja uma receita que esteja na Halakha que você pode fazer isso ou que tenha qualquer tipo de obrigação de fazer uma coisa dessas. Estava estranhando. Mas justamente aqui você vê a grandeza. Permissão para isso. Se quiser, pode vender o filho. Não, a Torá traz que a pessoa, o pai pode vender uma filha como escrava, mas está dentro de todas as condições que a Torá coloca, que não é bem uma escrava, ela está servindo a ideia de ela se casar com um amo, etc. Aqui está vendendo para um rachá. Mas ele apostou tudo que ele tinha. Por quê? Para poder salvar os profetas. Sem dúvida nenhuma que ele estava com a fé, que ele não ia precisar chegar nisso. Ele estava com a fé que Hashem ia salvar, que foi o que de fato aconteceu. Então, ele coloca então os filhos como penhor, e ela, então, o pior aconteceu, esse Ovadia, ele acaba falecendo, ele fica doente, ele morre, e aí começa a nossa história, que essa esposa dele, ela chega e pede ajuda para o profeta, dizendo, olha, meu marido faleceu, e agora, amém, tem alguém querendo cobrar, quem era esse Yoram, o filho do rei, está querendo cobrar, e aí, se eu não pagar para ele, ele vai tirar meus 2 filhos. E aqui ainda o Midrash traz mais um detalhe importante, que a preocupação dela não era sequer deixar de ter os filhos. A preocupação dela era, se é que eles fossem tomados para uma pessoa que vai dar uma boa educação para eles, tudo bem. Mas eles vão ser levados para a idolatria. Essa era a dor dela. O nível de tzadek que ela era. E ela então vira e fala para o profeta, você sabe que meu marido era um homem extremamente temente a Hashem, não foi por causa de pecados que a gente se tornou tão pobre, muito pelo contrário. Ele foi lá e cuidou dos profetas. Será que meus filhos podem sofrer as consequências por causa disso? De uma mitzvah nunca vai sair algo ruim. Pela Torá, o Yoram, mesmo que Elisha tivesse assinado, ele nunca ia ter o direito de pegar, mesmo que ele assinou como penhor, ele nunca ia ter direito de pegar os filhos como pagamento. A única situação que nós temos, as pessoas se confundem, que uma pessoa, na Torá, pode ser vendida como escravo para pagar, é quando ela roubou e não tem como pagar. Se uma pessoa pegou emprestado e infelizmente não tinha como devolver, você não vende essa pessoa como escravo. Então, só quando a pessoa roubou. Então, nesse caso, muito menos. Então, não teria, pela Halakha, direito de pegar. Mas o Yoram não era uma pessoa que ia seguir necessariamente a lei da Torá, muito pelo contrário. Então, curiosamente, o Elisha, inicialmente, não deu a brachá para ela. Não foi uma coisa imediata. No início, ele estava se recusando a ajudar. Depois que ela veio várias vezes, então ele foi lá e decidiu fazer um milagre. A gente pode tentar debater, discutir por que será que ele não aceitou de primeira. Talvez, possivelmente, aquilo que muitas vezes a Hashem não aceita, nosso pedido de primeira, que ele quer que a gente peça um pouco mais. Está trazido em relação a Haná, aquela pessoa chorar por tantos anos e pedir, porque a Hashem gosta da tefilá do tzadik. Coitada, tem que passar por isso, mas a tefilá do tzadik é uma coisa muito preciosa. Talvez seja por isso. E aí ele vira e fala, eu vou então abençoar os seus pertences. O que você tem em casa? Ela fala, não tenho nada a não ser uma gota de azeite. Essa gota é suficiente para cobrir o dedo mínimo. Era uma gota, literalmente. Não era nem um potinho pequeno, era uma gota de azeite. Se ela sabia que ela tinha essa gota, imagina como ela estava racionando, fracionando a comida dela. Quer dizer, ela ainda estava contando com essa... Nem tinha para pôr na comida, quase. Zero. Não tinha nem comida, nem o azeite para pôr na comida. Não tinha nem a comida, nem o azeite. Elisha, ele fala, isso já é suficiente para fazer um milagre. E esse azeite, ele vai se
render, multiplicar. Então, antes da gente continuar, por que o Elisha precisava desse azeite? Não precisava de nada. Se é para fazer o azeite multiplicar, você não precisa de nada. O mesmo Hashem que faz fazer de uma gota de azeite virar muito, pode fazer ficar sem azeite, do azeite, você vira o pote e de repente começa a cair azeite. Acho que precisava de alguma coisa De valor também. de mais um esforço dela. Boa, Mais uma coisa perfeito. que ela tinha que... Nem que seja uma gota, alguma participação você tem que ter no milagre. Por mais que você não tenha nada, 000, como no caso dela, alguma participação você tem que ter. Você não pode esperar que o milagre simplesmente caia de Hashem. O que você tem perto do milagre de Hashem é infinitamente menor. Então, se você vai falar, bom, eu vou fazer um pequeno ato, né? Eu vou trabalhar para poder ganhar dinheiro, vou comprar o número da loteria para poder ganhar. O que você está fazendo é zero, perto daquilo que Bezrat Hashem você vai ganhar. Mas alguma coisa você tem que fazer. A gente vai elaborar depois no final da história, mas que toda essa ideia que está vindo aqui, ele vai dar para ela brachá, certo? Shemen, o azeite simboliza o fogo. Fogo é vida, fogo é calor, tem várias representações. Então ele vira e fala para ela, você precisa fazer alguma coisa. Então quando alguém quer uma brachá, eu sempre falo, você quer uma brachá? Faça alguma coisa. Ah, mas alguma coisa você tem que fazer. Que seja mínima. Uma moedinha antes de você rezar todo dia de manhã. Uma moedinha. 20 centavos. 20 são 2 moedas, né? Tá, 25. 25 centavos. Coisa muito pequena. Alguma coisa você tem que dar. Tem aquela história das duas mulheres que foram pedir brachá para o Rebbe, para ter filhos. Uma comprou Quando saíram de lá, uma foi e comprou um carrinho de criança, a outra não. E aqui. Aqui comprou um carrinho. Eu já escutei isso. Mas aí, aqui é menos ainda do que isso. Aqui é um esforço menor ainda. Faça alguma coisa. E mais curioso ainda... A situação dela, botou tudo, toda a vida dela naquele... Mas mais importante lembrar aqui que é o seguinte, não é por falta de méritos. Não. Porque essa mulher já era uma tzadeket, ela não tinha por excesso de méritos. Mas quando você precisa de um milagre, você precisa fazer mais uma coisa. Por quê? Precisa de um cli, precisa de um recipiente para você poder minimamente fazer um canal para abrahar. Então, só para concluir, quando a gente trabalha, a gente pensa, bom, se eu trabalhar e não pedir para Hashem, não vale nada. Se eu trabalhar e pedir para Hashem, eu faço 50, Deus faz 50. Tá certo a proporção? Eu faço 50, Deus faz 50? Eu faço um e Normalmente eu faço 0,1. Você faz 0,1 e Hashem faz 99,9. 99,9. Errado por completo. Você faz 0, Hashem faz 100. Só que, já que a gente vive no mundo físico, e Hashem, ele pede que ele tenha uma máscara, ele não quer que o milagre quebre as leis da natureza. Você precisa fazer alguma coisa para camuflar, para encobrir a brachá de Hashem. Então vai lá e trabalha. Você acha que Hashem precisa do teu trabalho para te dar parnassá? Ele precisa que você vai lá, acorda de manhã e vai lá para o trabalho. Ele não precisa de nada disso. Ele precisa porque, já que ele precisa, entre aspas, você precisa, já que ele assim criou o mundo, então você precisa de uma história de cobertura. Então você vai lá, você faz a história. Então o teu trabalho, na verdade, como reação, ação e reação, 0. O teu trabalho não faz nada para poder gerar o dinheiro. O que o trabalho faz é apenas você criar o recipiente para a brachá que vai vir. Que vamos trazer para um exemplo mais próximo, mais fácil da gente entender. A pessoa senta em casa e ele costura carteiras, bolsas. O dinheiro vai cair do céu, né? Não, você sabe, pelo menos vender as bolsas. Encher as bolsas. Aqui no nosso caso, o que a gente está fazendo é isso. Eu estou sentado costurando bolsas. Não tem nenhuma proporcionalidade ou algo intrinsecamente ligado ao meu trabalho com o resultado do dinheiro que eu vou ter. 0. É simplesmente o trabalho, eu preciso fazer uma bolsa. Por quê? Para quando o dinheiro chegar na minha porta, eu vou ter onde colocar, vou ter onde guardar. Só por isso. É assim que funciona a Parnassá. Isso é uma coisa muito profunda e a gente não... É difícil a gente colocar na nossa cabeça. Portanto, todos os truques que você acha que você vai fazer, vai por aqui, vai por ali, dribla por aqui, entorta por ali, engana, Chas v'Shalom. A brachá é 100% de Hashem. O teu trabalho é nada. 0.
Simplesmente, já que a Hashem falou, você tem que fazer, faça alguma coisa, então você vai lá, você tem que fazer o teu trabalho. Às vezes o teu trabalho pode te exigir muitas horas. Essa é a parnassá que a Hashem ele te colocou. Mas não existe nenhum link direto entre teu trabalho e a brachá que você vai receber. Tanto é, como o Mará fala, não existe profissão que enriquece. Você tem duas pessoas da mesma profissão, um é rico, outro é pobre. Você tem o cara que vende bala na rua, que virou Silvio Santos, tá certo? E tem outro cara que vende bala na rua e continua vendendo bala na rua. Não, o cara fala, não, eu vou ser igual Samuel Klein, vou começar sendo mascate, vendendo aí não, aí nada, você pode terminar sendo mascate também, certo? Abraham vende Hashem. Quê? Que um recebe o outro. Por que um recebe e outro não? Isso é no Mazal. Isso depende do Mazal de cada um, da Brachá, da reza. Os dois rezam, os dois têm a mesma parnassá e um Isso vem de Hashem. O Samuel Klein nem rezava, não. Esse cálculo não cabe a nós. Bom, então, é só para a gente lembrar, então, por que essa gotinha de azeite? Não é que a gotinha de azeite vai ajudar o Melixá a fazer milagre. Para quem está fazendo o azeite vir do céu, não é a gotinha de azeite que vai mudar. Mas você precisa fazer alguma coisa para que a brachá de Hashem venha através dessa gotinha. É assim que Hashem estabeleceu o mundo. Alguma coisa mínima. É uma gotinha de azeite que não dá para nada. Mas você precisa fazer alguma coisa para que a brachá venha. Então, aí ele vai falar agora. Vamos pegar. Ela fala, pega então emprestado de todos os seus vizinhos a maior quantidade de vasos, de potes. E aí ele usa a palavra Keilim Reiki Maltamiti. Potes vazios, não economize. Tem o máximo possível. E aí você vai pegar, então, os filhos de fato, e aí você vai pegar o teu jarro e você vai jogar e você vai encher com esse jarro. Com esses jarros, você vai com esse jarro, com esse pouquinho de azeite, você vai conseguir encher todos os vasos e você vai poder viver com o notar, ou seja, vai te dar e vai sobrar, você vai ter uma parnassá tranquila. Hã? Vendeu, né? Calma, vamos lá. É isso que ele falou para ela. E aí, então, ela volta para casa e ela pede, então, para todos os vizinhos, amigos, etc., o maior número que ela conseguiu de pegar, para poder pegar emprestado de baldes e vasos. Ainda, alguns tinham vasos quebrados. Era antes da época que tudo era descartável. As pessoas tentavam consertar. Quem lembra ainda dessa época? Quando quebrava um relógio, você consertava. Quebrava um eletrodoméstico, você consertava. Tentava colar. Hoje não existe mais. Então, os quebrados ela também pegou. Ela também pegou. E, obviamente, a gente já sabe o final da história, que ela pegou daquele jarro e aquilo se multiplicou. Ela conseguiu encher todos os jarros. Agora, azeite é caro. Azeite de oliva, quem tenta comprar, quem tenta comprar, mas ainda assim, aquilo poderia talvez ter sido suficiente para pagar a enorme dívida que tinha se acumulado, com juros e tudo. Mas a Hashem ainda fez mais um milagre, que o preço do azeite subiu muito. Ela consulta o Navi, pergunta para ele, está na hora de vender os meus papéis, né, da bolsa ou não? E ele falou, pode vender, não precisa esperar mais, subir mais as ações. E aí ela vende e ele abençoa ela que com essa riqueza não só vai ser suficiente para você pagar as dívidas, pagar a tua parnassá, eu te abençoo que para todas as gerações os seus filhos e netos vão ter riqueza. Como que é? Não entendi. Que para todas as gerações os teus filhos, tua descendência vão ter riqueza. Uma brachá boa, né? É o mérito do marido? Será? O mérito dela, do marido, acho que é o mérito conjunto, né? Então essa é a famosa... Era rico? Não era. Não. Ele era menos... Geralmente que dá para O Sadikim, a Guimarães fala para gente que o mundo inteiro se sustentava em mérito, Bishvil, Rav Hanina ben Dossa, e Rabi Hanina ben Dossa se sustentava com uma alfarroba, certo? Então, é assim que funciona. Os Sadikim não pegam lucro de forma nenhuma. Bom, o tempo é curto, mas qual que é a mensagem dessa história? Então, o Hassidut, em geral, explica bastante sobre essa história, tem vários ensinamentos, mas muito bonitos, que é o seguinte, às vezes a pessoa chega no aspecto espiritual dela. No aspecto de brachá, financeiro, a gente já explicou. No aspecto espiritual, às vezes a pessoa sente que ela está vazia por completo.
ele gastou todo o tanque dele que ele tinha, de energia, de conexão, de calor, de conexão com Hashem, ele sente que ele está vazio. Isso pode acontecer com a gente. E aí a pessoa vira e fala, bom, o que eu faço agora? Então diz pra gente o profeta, Keilim Rekim Altamit. Kli Rek significa o seguinte, a Gemara usa a linguagem que uma pessoa que está com um copo cheio não consegue absorver. Aquele cara que acha que sabe tudo, não aprende. Aquele que está com um copo vazio, pessoa humilde, ela vai conseguir aprender. Então, às vezes, você está com um copo vazio. O copo vazio simboliza, Hassidut explica, que você continua fazendo as mitzvot, agora você passa de inspiração para... Transpiração. Boa, não, de inspiração, de você estar inspirado para reverência. Para você começar a fazer as mitzvot simplesmente porque Hashem pediu. Você não está sentindo amor, não está sentindo temor, você não está sentindo... Já perdi tudo, até os filhos estão querendo me tirar. Os filhos simbolizam as midot da pessoa. Tiraram tudo, estou sem nada, estou sentindo vazio. Isso é uma coisa essencial, muito importante, que na vida, várias vezes eu lembro dessa passagem. De que às vezes você não está inspirado. Na hora que você não está inspirado, você tem que recorrer ao que há de mais elementar, básico, importante, na sustentação da nossa conexão com Hashem e na nossa vida, que é aquilo que chama Kabbalat Ol Malchut Shamayim. Você recebe o jugo divino. Ou seja, você faz porque Hashem mandou. Queira ou não queira. Mais ainda, isso tem um valor muito mais elevado do que quando você faz porque você gosta. Se você faz porque você gosta, então você está alimentando a sua necessidade. Se você faz quando você não gosta ou não sente nada, você está fazendo porque Hashem quer. E aí ele vira e fala, saiba que você tem dentro de você, independente do que você está sentindo, algum restinho de óleo você tem. Óleo, aquilo que vai trazer luz, que é a Neshama, você tem lá no fundo, você tem ainda. A dignidade humana nunca é completamente corrompida. A pessoa pode ser, Deus nos livre, passar por várias coisas, mas lá no fundo nós temos algo que está intacto. Nós temos esse azeite, essa conexão que ele simboliza, ele está acima da água, ele supera e etc. Nós temos isso intacto. Nem que seja muito pouquinho. Traga todos os kelim vazios, e aí Hashem ele vai te recompor, ele vai te trazer o óleo, e você vai conseguir alimentar você, teus filhos, para todas as gerações, banotar, com abundância, com sobra, etc. Que a ideia, então, da gente conseguir saber que tem momentos e momentos na vida. Tem momento que a gente está inspirado, ótimo. Quando não está inspirado, melhor ainda. Quando você não está inspirado, Keilim Reikim, você é um klirek, você agora é vazio. Quando está vazio, você consegue criar algo novo. Quando você está cheio, você vai estar sempre enchendo baseado naquele copo que já está meio cheio. Nem que seja meio cheio, você está pronto para escutar, mas está sempre escutando de acordo com a tua maneira. Quando a pessoa está vazia, quando a pessoa emocionalmente se sente quebrada, quando a pessoa, Deus nos livre, passa por um momento de quebra na vida dele, é um momento de ressurgimento, é um momento de nascimento. O Rebbe, quando ele estava doente, em determinado momento precisaram dar para ele uma injeção. E o Rebbe começou a filosofar com o médico, perguntou como funciona a injeção, e estava perguntando sobre o vácuo, acho que estava tirando sangue, se eu não me engano. Como que funciona em relação ao vácuo, que o sangue sai, quando você faz o buraco com a agulha, se eu não me engano era isso. O sangue sai com a pressão que ele tá ele mesmo saindo, ou é o vácuo que está tirando ele? E o médico falou, não, é o vácuo. Ele falou, sempre imaginei que era isso. Quando você tem um vácuo, o vácuo ele atrai para si sangue, ele trai para si vida. Então, quando você sente que você está num vácuo, que você está vazio, justamente essa é a melhor oportunidade, como você nunca teve, de trazer mais sangue, de trazer mais vida, trazer mais azeite. Então, é uma visão muito básica que a Torá dá para a gente, que a gente está aqui para servir a Hashem. Queira, não queira, goste ou não goste. Não só por uma questão de disciplina, que tem que funcionar desse jeito. A disciplina é o que há de mais valioso. Porque quando você faz com disciplina, você está fazendo o que a Hashem quer. Quando você faz por inspiração, que também é bom, também é gostoso, e a Hashem quer isso também, mas às vezes se torna uma coisa mais egoísta. Quando você faz simplesmente porque a Hashem quer, esse é o klirek. E quando é um klirek, quando é um recipiente vazio, marzik brachá, ele consegue segurar, ele consegue reter a brachá dentro dele. Boa noite. Os dois juntos. Hã? Os dois juntos. O ideal é os dois juntos, sim, mas a gente não consegue viver no ideal. Então a gente precisa estar cada dia um pouco aqui, um pouco ali. Boa noite.